Oi, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre texto literário e texto não literário. Partindo do conceito de texto como sendo um conjunto de palavras que formam um sentido relacionado a um contexto, podemos dividir os textos em dois grandes grupos, os textos literários e os textos não literários. Por que fazemos essa distinção? Para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade. É importante compreender como podemos usá-los a fim de tornar nossa comunicação mais clara e aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos a nosso dispor. Para isso, foi feita a distribuição dos textos por esses dois grupos. Isso equivale a dizer que a maioria dos textos que existem podem ser colocados em um desses grupos. Os textos literários são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Já os não literários são os textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar e ordenar. Texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Veja São Paulo, 23, 29 de 12 de 92. O primeiro texto, Descuidar do lixo é sujeira, se propõe a dar uma informação sobre o lixo despejado nas calçadas, bem como o que acontece com ele antes de o caminhão de lixo passar para recolhê-lo. É um texto informativo e, portanto, não literário. O texto não literário apresenta linguagem objetiva, clara, concisa e pretende informar o leitor de determinado assunto. Para isso, quanto mais simples for o vocabulário e mais objetiva for a informação, mais fácil se dará a compreensão do conteúdo, foco do texto não literário. São exemplos de textos não literários: as notícias, os artigos jornalísticos, os textos didáticos, os verbetes de dicionários e enciclopédias, as propagandas publicitárias, os textos científicos, as receitas culinárias, os manuais e etc. Texto 2. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, em seleta e em prosa e verso. Rio de Janeiro, e eu tenho aqui a bibliografia para vocês. O segundo texto, O Bicho, é um poema. Sabemos disso principalmente por sua forma. O poema é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem carregada de significados, ao que chamamos de plurissignificação. Cada palavra pode apresentar um sentido diferente daquele que lhe é comum. No texto literário, a expressividade é o mais importante. O conteúdo, nesse caso, fica em segundo plano. O vocabulário bem selecionado transmite sensibilidade ao leitor. O texto é rico de simbologia e de beleza artística. Podemos citar como exemplo de textos literários o conto, o poema, o romance, peças de teatro, novelas e crônicas. Análise dos textos. Os dois textos apresentam temática semelhante: pessoas que reviram o lixo em busca de comida. No entanto, o primeiro texto procura ressaltar o transtorno que causam os mendigos por deixarem o lixo esparramados pelo chão. A notícia procura denunciar dois fatos: o restaurante que deixa seu lixo na calçada com antecedência de 2 horas e a sujeira espalhada nas calçadas pelos mendigos, que reviram o lixo. O autor só demonstra preocupação com o lixo e a sujeira, e não com a fome dos mendigos. O segundo texto apresenta preocupação com a forma. É um poema. A escolha das palavras e o suspense que causa no leitor levam a uma progressão de sentidos que culmina com a revelação de que o bicho é um homem. O poema retrata a condição degradante a que um homem pode chegar quando atinge o ápice da miséria. O poeta mostra sua indignação,
com o fato de um homem se assemelhar a um bicho por buscar comida no lixo. Compara-o aos animais que têm por hábito revirar latas de lixo, cachorro, gato e rato. No último verso, declara sua inconformidade com o vocativo meu Deus, demonstrando sua emoção com a revelação de que o bicho era um homem, ou seja, o poeta não admite que é um homem que possa se comportar, não admite que um homem possa se comportar como um bicho. Ao lermos o poema, a carga emotiva das palavras escolhidas pelo poeta é transmitida para nós. Aí está a diferença fundamental entre o texto literário e um texto não literário, a expressividade. Pessoal, eu espero que vocês tenham, então, entendido um pouquinho, aqui tá a fonte, tá? Para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre texto literário e texto não literário. Assistam os outros 2 vídeos aí do canal e vocês vão encontrar mais informações, ok?